está em mim, aleluia, tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças nós damos a Deus, irmãos, por mais esta grande vitória que o Senhor tem nos concedido, irmãos, de entrarmos mais uma vez na presença do Senhor para compartilharmos com os irmãos da palavra de Deus. É muito bom, irmãos, nós podemos estar juntos dos irmãos e nesta feita, irmãos, tendo a certeza e a convicção de que aonde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, em o nome de Jesus, ali o Senhor se faz presente no meio de cada um deles. Assim nós cremos, irmãos, que o Senhor se faz presente aqui na minha casa, na sua casa, pois estamos, irmãos, através da live, nos reunindo em torno da palavra de Deus e o nome do Senhor Jesus Cristo está sendo glorificado através das nossas vidas. Como é bom, irmãos, nós estarmos participando desta palavra gloriosa que todos os dias o Senhor tem trazido aos nossos corações. Meus amados, meus queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje uma palavra. É bem certo que nós estamos seguindo aquele estudo das parábolas do Antigo Testamento, Hoje seria a 8ª parábola de 10 parábolas que vamos trazer aos irmãos. Mas, irmãos, hoje eu tive assim no meu coração um desejo muito grande de interromper um pouquinho o estudo e trazer aos irmãos uma palavra que o Senhor fez subir ao meu coração, e eu queria muito compartilhar esta palavra com os irmãos. Eu tenho certeza, irmão, que Deus quer falar ao teu coração de uma maneira poderosa. Eu sei que poderoso é o Senhor para nos animar, para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos fazer prosperar, irmãos, até em meio às nossas adversidades. O Deus que nós servimos, nós lemos, irmãos, e ouvimos na última parábola que aqui apresentamos, que o nosso Deus, ele tem poder para ajudar na guerra, para fazer ganhar e para fazer cair. É sobre este Deus, irmãos, que mais uma vez eu quero trazer ao coração dos irmãos uma palavra. Estivemos ontem, irmãos, em reunião ministerial, ali na sede do nosso setor, falando com o nosso pastor Adelir Geraldo dos Santos, e ele orientando, irmãos, o retorno dos trabalhos para domingo próximo agora. A partir de domingo nós estaremos realizando cultos presenciais lá na nossa igreja, mas permaneceremos transmitindo os nossos cultos pela live. Então eu quero dizer aos irmãos que estaremos voltando às atividades na nossa igreja. Nós vamos começar os cultos a partir deste domingo e serão 2 cultos na semana apenas. Nós faremos um culto na quinta-feira, que será o culto de ensino, e no domingo nós faremos o culto da família, lá presencial, na nossa congregação de Parque Paulistano. Sendo assim, meus irmãos, eu gostaria que os irmãos que sempre participam da live comunicassem aos demais irmãos que nós vamos voltar às nossas atividades. Outros sim, meus irmãos, nós não voltaremos com todas as atividades da igreja, somente mesmo os cultos de quinta e domingo. Nós não vamos ter, irmãos, as reuniões das nossas crianças, nas nossas salas lá na sala das nossas crianças, nós não teremos os ensaios, nós não teremos a reunião da escola bíblica dominical com a divisão por salas, tudo isso nós manteremos, irmãos, online. Mas o retorno aos nossos cultos, a orientação que nós queremos dar aos irmãos é que aqueles irmãos acima dos 60 anos de idade não precisam vir à igreja, não tem necessidade de vir, os irmãos permaneçam nas suas casas, porém também não impediremos a participação de nenhum deles.
as nossas crianças abaixo de 12 anos permaneçam também em casa, aquelas irmãs que puderem deixar com um parente que geralmente não vem para o culto, ou puder vir e não trazer as crianças, será, irmãos, melhor. Nós faremos os cultos, então, com membros da nossa igreja acima dos 12 anos, abaixo dos 60. E de preferência, irmãos, aqueles irmãos que não têm nenhuma doença pré-existente, que não carrega em si nenhuma enfermidade pré-existente, como, por exemplo, a diabetes, a pressão alta, problema nos rins, problemas, irmãos, que muitas vezes possa acarretar complicações no caso do contágio com o coronavírus. Nós estaremos, irmãos, nestes cultos, disponibilizando na entrada do templo o álcool gel. Vamos ter ali, irmãos, manter todas as nossas recomendações, irmãos, de higiene pessoal, de asepsia, de cuidados com os próprios irmãos, suspendendo, irmãos, qualquer tipo de contato físico, de cumprimentos, abraços, beijos. Nós vamos, irmãos, neste momento, nos abster de tudo isso. Sendo assim, irmãos, o nosso culto só ocorrerá com as pessoas devidamente paramentadas com as máscaras e também, irmãos, que mantenha-se dentro do próprio templo. Nós vamos demarcar, delimitar os bancos, distanciando os irmãos, para que assim a gente possa acomodar os irmãos dentro de uma norma exigida, irmãos, pelos órgãos de saúde. Amém, meus irmãos? Aqueles irmãos que puderem, desejarem estar conosco, serão muito bem-vindos. Os que não puderem e aqueles que estiverem receosos de participarem dos cultos, permaneça na sua casa. Fique em paz, meu irmão, porque nós vamos transmitir o culto online. Os que estiverem no culto participarão da reunião, os que não estiverem no culto vão assistir ao culto dentro das suas casas. Amém, meus irmãos? E por ocasião dos demais trabalhos, nós vamos aqui anunciando aos irmãos no decorrer dos nossos cultos. Nós não teremos os ensaios, permanecem suspensos todas as atividades extra-culto. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo continue abençoando as vossas vidas. E por ocasião, irmãos, desta decisão que foi tomada pelo nosso pastor e orientada a nós, subiu ao meu coração esta palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. É lógico, meus irmãos, que existe uma preocupação, é lógico que existe um temor, é lógico que nós estamos, irmãos, vivendo um momento de grande insegurança, um momento de grandes incertezas. Nós não temos, irmãos, acerca deste problema que estamos vivendo, ninguém tem, irmãos, uma capacidade tal para dar uma resolução definitiva. Nós podemos tomar esta atitude agora e logo mais voltar atrás de novo. Porém, irmãos, eu quero compartilhar convosco uma palavra que, orando a Deus, o Senhor falou ao meu coração, me tranquilizou bastante, e eu quero, irmãos, transmitir esta palavra ao coração dos nossos amados irmãos. Meus irmãos amados, queridos, livro do profeta Jeremias, seu capítulo de número 28. Capítulo de número 28. O versículo de número 5 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 28 do profeta Jeremias, versículo 5 a seguir. Então respondeu Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse Jeremias, o profeta, Amém. Assim faça o Senhor confirme as tuas palavras, como profetizastes, e torne a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados da Babilônia a este lugar. Ouve, porém, esta palavra, que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. O
os profetas que existiram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal, peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra deste profeta, será conhecido como profeta verdadeiramente enviado pelo Senhor. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Disse Ananias aos olhos de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, foi-se embora. Veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias. Vai e dize a Ananias: assim diz o Senhor, jugo de madeira quebrastes, mas em vez dele terás jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações que para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servirão. Até os animais do campo lhe darei. Amém. Meus amados, queridos irmãos, nós estamos vivendo um tempo de grandes incertezas, como eu vinha dizendo aos irmãos. É um tempo, irmãos, de dúvida. É um tempo, irmãos, que nós nos dividimos nas opiniões. Não são poucas as pessoas que são a favor da liberação total deste isolamento social. Alguns, irmãos, estão a favor do isolamento vertical. Isto fala, irmãos, de apenas os serviços essenciais voltarem a funcionar. Entenda por serviços essenciais a polícia, os bombeiros, as farmácias, os mercados, os produtos alimentícios, aqueles que prestam socorro, as ambulâncias, os nossos bombeiros, mecânicos e alguns serviços, irmãos, que são de extrema importância e essenciais para a nossa sobrevivência em sociedade. Porém, outros já aprovam a volta de todos os trabalhos, a quebra do isolamento social na horizontal, por completo. E veja bem, meus amados e queridos irmãos, eu parei muito para pensar esses dias sobre esta situação e orando a Deus e pedindo a Deus uma palavra, porque, irmãos, no tempo que nós estamos atravessando, com tudo o que nós estamos vendo em nosso derredor, por que não dizer, irmãos, que da cidade de onde eu vim, eu tive a notícia, perdemos ali 3 companheiros por causa desse coronavírus. Aqui no nosso setor temos alguns relatos de pessoas que ficaram enfermas, foram internadas. E a pergunta que vem ao nosso coração é o que fazer nesta hora? Qual a decisão certa a se tomar? Amados, queridos irmãos, quando eu olho para este contexto, eu percebo que no tempo de dificuldade e de incertezas, o que mais nós que servimos a Deus queremos é que se levante um homem de Deus e nos dê um direcionamento, nos traga uma palavra da parte do trono de Deus, para que nós possamos nos guiar por esta palavra. Mas é muito, irmão, sério o que eu quero trazer ao teu coração, porque no momento de dificuldades como esta, de adversidades das quais nunca nenhum de nós lidamos com isso na nossa vida, é uma história totalmente nova, ainda que já tenha se repetido em outras épocas, mas para a nossa época, para a nossa existência, para o nosso tempo, isso é totalmente novo, é adverso. E nós não sabemos muito bem como lidar com tudo isso. Então observe, meus irmãos, que quando nós estamos falando desta enfermidade que está assolando toda a humanidade, nós observamos países que eles já abriram o isolamento e já estão voltando atrás. Outros países
não deixaram o isolamento em momento nenhum. Mesmo assim, tiveram resultados terríveis. O que me faz entender, irmãos, a palavra de Deus que o salmista profere. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se nós, irmãos, não estivermos guardados pelas mãos poderosas de Deus, nada há, irmãos, que possa impedir o vírus de nos alcançar. Observe, irmãos, que nós estamos falando, numa mensagem posterior, falávamos ao coração dos irmãos, que o vírus chamado Covid-19 é muito parecido com o pecado. Ele está de perto nos rodeando, esperando, irmãos, tragar-nos para a contaminação e assim sendo embaraçar a nossa vida. Amados queridos irmãos, nós olhamos então para o tempo que nós estamos vivendo. E eu, pensando nisso, esta palavra que acabamos de ler subiu ao meu coração, porque a Bíblia diz que Nabucodonosor foi levantado por Deus como um instrumento de correção às nações e também a Israel. Deus vinha avisando pela boca dos profetas, dos santos homens de Deus, que ele haveria de levantar uma nação que assolaria a terra. Ele anunciou juízo contra Moabe, ele anunciou juízo contra Amon, contra a Síria, contra as nações que estavam assolando Israel, mas chegou o momento de Deus tratar também com Israel. E diz que levantaria Nabucodonosor, que pisaria Samaria e que pisaria Jerusalém e que levaria cativos todos estes homens para servir ao rei da Babilônia, a Nabucodonosor. É interessante, irmãos, que no capítulo 28 do profeta Jeremias, ali há um embate entre os profetas. Há uma discordância no que diz respeito ao entendimento da palavra de Deus. É interessante nós observarmos o capítulo 28, que nós estamos falando de dois profetas de Deus. Verdadeiramente dois homens que serviam a Deus. E é interessante, irmãos, que um destes homens, pelo nome de Ananias, profeta em Israel, ele se levanta e ele começa a profetizar aos irmãos uma palavra muito agradável ao coração daqueles irmãos. Eles estavam aflitos, eles estavam angustiados, existia dois sentimentos que estavam tomando o coração de Israel. O primeiro sentimento era um sentimento de abandono de Deus, porque eles haviam sido levados, retirados da sua terra, estavam em mãos debaixo de humilhação, de dor, de vergonha. O primeiro sentimento que estava tomando o coração deles era um sentimento de abandono de Deus. Era um sentimento de que Deus havia os esquecido. Por outro lado, certamente neste momento que eles estão sendo levados para a Babilônia, eles estão chorando, eles estão clamando, eles estão orando. Certamente, irmãos, eles buscaram a Deus. Porém, Deus não ouviu mais as orações. Deus estava alertando Israel acerca deste perigo que rondava a vida deles por muitos anos. Por muitos anos Israel não deu ouvidos a Deus. Agora, quando chega a hora de Israel clamar, quem não está ouvindo é Deus. O sentimento que estava tomando o coração de Israel, então, era abandono e rejeição, porque eles clamam e não são ouvidos de Deus. Amados e queridos irmãos, existem determinadas situações nas nossas vidas que, quando são determinadas por Deus, não adianta chorar, não adianta clamar, não adianta correr de um lado para o outro. Se Deus quer assim, assim será feito. Observe, irmãos, que é muito melhor a gente aceitar a vontade de Deus do que relutar contra ela. Quantas vezes, amados e queridos irmãos, nós encontramos homens de Deus que lutaram contra a vontade de Deus e tiveram, irmãos, verdadeiro embate das suas próprias vidas. Você observa um homem chamado Jonas, que quando se levanta, irmãos, com uma missão de profetizar na cidade de Nínive, ele entra num navio e tenta fugir para Tarso. E quando lá neste navio, escondidinho dentro de um porão, nem quem, irmãos, vendeu a passagem para ele lembrava mais dele. Mas as águas se agitaram, o mar ficou bravio, o navio foi lançado de um lado para o outro, ao ponto deste homem ter que subir à superfície, se mostrar e falar quem ele era.
E o final dessa história os irmãos conhecem. Ele foi levantado pelos marinheiros, jogado ao mar, foi levado na barriga de um grande peixe a uma cidade próxima de Nínive, teve que caminhar 40 quilômetros até chegar na cidade de Nínive para poder anunciar a palavra de Deus. Sendo que ele tinha de Deus a missão, ele tinha de Deus a ordem, ele tinha de Deus, irmãos, a passagem paga, o destino certo, era só entregar a mensagem e voltar para casa. Mas quis fazer contrário à vontade de Deus. A Bíblia diz, meus amados, queridos irmãos, que o grande apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, por muitas vezes, ele estava, irmãos, praticamente lutando contra Deus. Quando ele, ainda chamado Saulo, perseguia a igreja do Senhor, a Bíblia diz que ele se encontra com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no caminho de Damasco, cai da sua cavalgadura, fica cego, e quando Jesus fala com ele, ele está ali, irmãos, relutando com tudo aquilo. E a Bíblia diz que a palavra que veio ao coração de Paulo foi: inútil vos é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Isto é, quando Deus te quer colocar numa direção, não adianta você bater para um lado ou para o outro, porque o aguilhão é aquela vara que tem uma ponta de ferro, que cutuca o boi e faz ele voltar para o rumo que ele saiu. Assim é, irmãos, aquele que serve a Deus e reluta contra a palavra de Deus ou se opõe à vontade de Deus. Muitas vezes nós recalcitramos contra os aguilhões de Deus quando não damos ouvidos à palavra de Deus. E muitas vezes, mesmo sendo homem de Deus, mulher de Deus, pessoas que servem a Deus, nós queremos muitas vezes nos inclinar para aquilo que é agradável ao nosso próprio coração. Isso é natural de todo homem. A Bíblia diz então que lá em Israel se levanta um profeta, um homem de Deus, alguém que tinha direção de Deus. Mas nesta ocasião, tudo era novo. Eles estavam, irmãos, saindo da própria pátria, estavam envergonhados, sendo carregados como escravos de novo e sendo levados para a terra da Babilônia, no meio de um povo hostil, no meio de um povo bárbaro, no meio de um povo que humilhava, irmãos, que judiava. E ali então se levanta o profeta Ananias e traz uma palavra de consolo para o coração daquelas pessoas que estavam sentindo o abandono e a rejeição de Deus. Que palavra gloriosa esse homem trouxe para o coração de Israel. Ele se levanta no meio daquele povo e ele diz assim: olha, ninguém desanime, não fiquem agora cabisbaixos, não se vá dos irmãos a vossa força, porque o Senhor permitiu que nós viéssemos para cá, mas aqui na Babilônia nós vamos permanecer apenas 2 anos. Então os irmãos não se preocupem com nada, fiquem tranquilos nas suas casas, façam o que eles mandarem, mas vamos permanecer aqui 2 anos apenas e depois vamos voltar para as nossas terras. Amados, queridos irmãos, a palavra aparentemente era boa. Uma palavra que aonde Deus está dizendo que vai castigar o povo, que vai humilhar o povo, que vai tirar deste povo o orgulho, a soberba, que vai fazer este povo ser ali como que esquecido de Deus. E de repente alguém levanta e diz assim: não, isso só vai durar 2 anos, fique tranquilo. O que este profeta estava fazendo, irmãos, era gerando no coração daqueles homens que tinham sido levados cativos, ele estava gerando um comodismo. Ele estava gerando, irmãos, uma falsa aparência de paz. Observe, meus amados e queridos irmãos, que se este povo que foi levado para a Babilônia, chegando em Babilônia como escravos, não trabalhassem, não produzissem, deixasse a vida parada por 2 anos, sabe o que aconteceria com este povo? Este povo não ia se multiplicar, não ia casar praticamente, irmãos, a geração que estava pronta para o casamento, não se renovariam os filhos, a finança, os valores, os bens materiais se extinguiriam, porque 2 anos, irmãos, alguém parado totalmente, uma nação inteira, sem fazer coisa nenhuma, esperando Deus trazer o livramento,
o que seria deste povo. Em 2 anos, sem fazer coisa nenhuma, e ao passar destes 2 anos, eles descobrirem que ainda teria mais 68 anos para permanecerem como escravos na Babilônia. Aparentemente, meus irmãos, nós vimos aqui que este profeta sai com uma palavra muito boa de ser ouvida. E Jeremias está presente, ouvindo esta palavra. Jeremias se volta então para todos aqueles que estavam no templo, na reunião, diante dos anciãos, diante dos profetas, diante dos sacerdotes, sumos sacerdotes, diante de todos os conselheiros. Estavam todos reunidos, irmãos, num culto. O profeta Jeremias se levanta, toma a palavra e ele, sendo profeta, ele dirige a palavra ao outro profeta, por nome Ananias, dizendo: Ananias, boa é esta palavra que você nos trouxe. Que Deus se agrade desta palavra e que faça assim como você acabou de dizer. Mas, aí ele pega um jugo. O jugo, irmãos, os irmãos sabem o que é, aquele instrumento de madeira que você põe no pescoço do boi ou do cavalo para conduzi-lo no caminho, e ele vai servir ao homem. E ele pega aquele jugo de cavalo, de boi, põe em volta do pescoço, e ele diz assim: mas assim diz o Senhor, ouça esta palavra, nós ficaremos aqui no cativeiro por 70 anos, e não por 2 anos. Ananias, quando ouviu esta palavra, todos aqueles homens que estavam no templo, na congregação, eles se admiraram, porque Ananias tinha acabado de dizer que seria por 2 anos. Mas Jeremias se levanta e diz assim: não é por 2 anos, é por 70 anos. E agora fica uma contradição. Amados, o tempo que nós estamos vivendo não é exatamente este, que nós queremos ouvir uma palavra da parte de Deus, do coração de Deus para as nossas vidas, e o que nós esperamos ouvir é uma coisa boa. E quando, na verdade, irmãos, a incerteza que temos é essa. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. E aí está, irmãos, a instabilidade posta diante dos nossos olhos. Aí você faz a pergunta: então como nós vamos discernir quem é o homem de Deus e quem não é o homem de Deus? Quem está profetizando em nome do Senhor e quem está profetizando amando do Senhor? Porque os dois eram profetas, os dois eram homens de Deus. Um trouxe uma palavra maravilhosa que até o próprio profeta Jeremias diz assim: que assim seja conforme a sua palavra. Mas o que Deus disse não foi isso. Como é que nós, irmãos, vamos descobrir quem é o profeta de Deus e quem não é o profeta de Deus? É interessante que uma das prerrogativas está na própria palavra que o profeta Ananias usou. Assim diz o Senhor. Todo profeta de Deus anunciava a palavra que ia profetizar, conclamando que assim diz o Senhor, ou esta é a palavra de Deus, assim manda Deus dizer, coisas do tipo. Ele vem e se apresenta como um verdadeiro profeta de Deus, mas Deus não havia mandado ele falar. E é interessante, então, que Jeremias vai nos dar uma receita para que nós possamos, irmãos, identificar aquele que está falando em nome de Deus e aquele que está falando pela boca de Deus. Uma coisa é eu falar no nome do Senhor e outra coisa é eu falar aquilo que Deus mandou eu falar. Observe então, irmãos, que no versículo de número 9 do capítulo de número 29, Jeremias vai dizer assim: não deis ouvidos, nem vos enganes, os vossos profetas, nem os vossos adivinhos, nem os lançadores de sorte. Nós temos tudo isso no nosso meio, irmão. Nós temos profetas que são de Deus, nós temos aqueles que adivinham as coisas e nós temos os lançadores de sorte. Não, eu quero profetizar sobre a sua vida, mas Deus mandou. E fica falando uma coisa e fica falando outra e está levando o povo à loucura, uma confusão total. Quando nós olhamos então para a palavra de Deus, lá no capítulo de número 28, ainda do profeta Jeremias,
Existe ali, irmãos, uma colocação do profeta Jeremias que faz toda a diferença para a nossa vida. Versículo de número 9 do capítulo de número 28 do profeta Jeremias. Acompanha aí na sua Bíblia. Olha o que vai dizer Jeremias. O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra deste profeta, será conhecido como profeta verdadeiramente enviado por Deus. Observe, meus amados e queridos irmãos, todas as vezes que ouvirmos alguém se levantar e falar em nome de Deus para com a nossa vida, nós precisamos entender que o tempo do cumprimento da promessa ou da profecia é que vai revelar se este profeta foi de Deus ou se não foi. O profeta diz aqui, o cativeiro vai durar apenas 2 anos. Se o povo aguardasse esses 2 anos de braços cruzados, se o povo aguardasse por 2 anos o livramento de Deus, sem fazer coisa alguma, o que seria deste povo ao longo de 2 anos? Este povo estaria passando fome, estaria como mendigo, não teriam mais possibilidades nem posses para casar, porque eles consumiriam todos os bens ao longo dos 2 anos, achando que voltariam para casa. Quando, na verdade, Jeremias está dizendo assim, você pode sim falar uma boa palavra em nome do Senhor, e você pode ouvir esta palavra crendo no seu coração, mas você só saberá se a palavra foi de Deus no cumprimento dela. Este homem está dizendo, daqui 2 anos acaba o cativeiro. Só que se eles estivessem parado a vida por 2 anos, eles estariam destruídos. Então Jeremias se levanta com um jugo no pescoço e diz, não é 2 anos, é 70 anos. O profeta Ananias se levanta de lá, vem até o profeta Jeremias, olha ele nos olhos, olha para toda a turma que está em volta no templo, arranca o jugo do pescoço de Jeremias e quebra o jugo no chão. E diz assim, assim diz o Senhor, eu quebrei o jugo de Nabucodonosor e daqui 2 anos vocês estarão livres. Jeremias sai como que desmoralizado. Jeremias se retira da casa. E aí, quando ele está indo embora, Deus então traz a palavra ao coração dele. Ele retorna para o templo. E ele entrando no templo, ele diz assim, amados, assim diz o Senhor. O profeta que profetizar paz, nós só vamos saber se é verdadeiro este profeta enviado de Deus quando a paz se cumprir. Mas todos os demais profetas da antiguidade profetizaram guerra, profetizaram pestes, profetizaram ataques das outras nações. Todos eles profetizaram estas coisas. E eu vou dizer, ele quebrou o jugo de madeira, mas sobre nós e sobre as nações que Deus entregou para Nabucodonosor, ele está colocando um jugo de ferro. Aí eu digo aos irmãos, e agora, meus irmãos? Se Deus estiver pondo um jugo de ferro sobre as nossas vidas, o que será de nós? O que será da minha vida e da sua vida? Amados e queridos irmãos, é aí que eu acho importantíssimo nós darmos ouvidos à palavra de Deus. Eu quero que você redobre a sua atenção para ouvir aquilo que Deus falou ao meu coração. No capítulo de número 29, então, Jeremias, no final do capítulo 28, vai dizer assim, e Deus é quem disse isso. E para provar que Deus disse isso, você, Ananias, que falou rebeldia contra o Senhor, porque não foi Deus que te enviou. Você está animando o povo uma falsa esperança. Então você morrerá daqui 7 meses. E em 7 meses ele morreu. Então Jeremias escreve a carta, que é o capítulo 29, e ele começa a dizer o seguinte, observe bem, irmãos, a palavra de Deus. Versículo de número 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Olha como se identifica a voz do profeta de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E ele está dizendo a quem?
a todos os que foram transportados de Jerusalém e de Israel para a Babilônia, porque Deus mesmo os transportou. Jeremias diz assim, então, versículo 5, edificai casas, habitai nelas, e plantai pomares, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Amados e queridos irmãos, se eu pudesse dar um tema para a mensagem de hoje, seria um tema, como um dito popular, talvez até chulo aos olhos de algum, mas é vida que segue. O que eu quero dizer com isso? O profeta Jeremias se levanta no meio desta crise que está instaurada, no meio de um desentendimento total, até mesmo entre os homens de Deus e profetas. Por que não dizer que nós estamos vivendo este tempo? Estamos divididos nas opiniões. Devemos voltar, não devemos voltar? Será que fazemos, será que não fazemos? E aí vem o profeta Jeremias e diz assim, olha, este cativeiro vai durar muito tempo. Ninguém deixe de viver. Ninguém cruze os braços para nada. Ninguém pare de tocar a sua própria vida. Ele está dizendo, olha, vocês entrando na terra da Babilônia, comprem terrenos lá. Façam casas lá. E vocês também casem-se. Se deem em casamento lá. Não deixe a vida parar. Pegue os seus filhos, prometam eles às mulheres. E pegue as suas filhas e casem elas também. Plante vinhas, plante pomares. Coma destes frutos. Trabalhem, em outras palavras. Por quê? Porque assim diz o Senhor, louvado seja o nome santo de Jesus. Por que ele estava dizendo isso? Porque se o povo se acomodasse, se o povo parasse com aquela palavra de que Deus abriria o cativeiro em 2 anos, eles estariam, irmãos, empobrecidos, enfraquecidos, eles gastariam tudo que eles tinham constituído, eles perderiam todos os seus bens. Eles estariam empobrecidos e enfraquecidos. E aí então a palavra de Deus aqui no final do versículo 5 vai dizer, plantai ali os pomares, comei o seu fruto. E no final do versículo 6, multiplicai-vos ali e não diminuais. É aqui que eu quero, irmãos, falar aos corações dos irmãos. Nós estamos vivendo esta pandemia. Nós estamos, irmãos, num cativeiro dentro das nossas casas. Estamos no isolamento, estamos confinados, estamos cerceados da nossa liberdade, não há muita escolha, não há muito o que fazer. Foi declarado, determinado pelas autoridades impostas, que somente aqueles serviços essenciais é que podem estar nas ruas. Mas eu pergunto a você, meu irmão, o vendedor de coxinha é essencial? Não é, né? Aquela mulher que pinta o cabelo lá na garagem da sua casa, pintar cabelo é essencial nessa época? Essencial é arroz e feijão. Pentear o cabelo, lavar com shampoo é essencial. Fazer pintura, cortar, tosar, fazer uma moda, isso não é essencial. Mas eu digo a você, se o vendedor de coxinha não vender coxinha, o que ele vai fazer? Se essa mulher que pinta o cabelo dos outros não pintar os cabelos, o que ela vai fazer? O essencial para ela é o trabalho que ela faz. O essencial para mim é aquilo que eu exerço. O essencial para o caminhoneiro é o caminhão. O essencial para o padeiro é o pão. O essencial para cada um, irmãos, a mecânica, são as suas ferramentas e o trabalho que ele faz. O essencial para a manutenção da minha vida não é o bombeiro, é o trabalho que eu executo. Então, o que é essencial neste momento é eu tocar a minha vida. Nós não podemos parar em virtude, irmãos, de tudo que está acontecendo em nosso derredor. O que é tocar a vida? É se reorganizar. Nós precisamos reaprender os nossos hábitos, mas nós não podemos deixar de viver.
Eu não posso estar num confinamento total dentro da minha casa, sabendo, irmãos, que as dívidas não param de chegar. Todos os dias a conta de luz cai lá na caixinha do correio, a água, e por aí vai, irmãos, os boletos vão chegando. E o que é essencial para esses boletos pagarem? É eu trabalhar. Então observe, meus amados queridos irmãos, que o conselho de Jeremias a Israel é: não parem de produzir, trabalhem, arregace as mangas, compre casa, negocie. Alguém ontem me ligou e disse: pastor, eu estou negociando um apartamento nesse tempo de insegurança, o que eu devo fazer? Eu falo: compra. Mas pastor, a gente não sabe como vai ficar o mercado, como vai ficar o emprego, o desemprego. Não importa. Você paga aluguel e agora você tem a oportunidade de comprar o apartamento? Compre o apartamento. Porque da mesma forma que você paga o aluguel, você vai pagar a prestação do seu apartamento. O que eu quero dizer com esta palavra? O Deus que nós servimos nos abençoa no cativeiro, nos abençoa nas adversidades, nos abençoa nas lutas. Ele nos prosperará e nos fará crescer no meio da adversidade. Louvado seja o nome santo de Jesus. Louvado seja o nome santo de Deus. Amado querido irmão, confie no Senhor. Creia no Deus que você serve. Abre o teu coração nesta noite para esta palavra, que ela possa vir de encontro à sua alma, inundar a sua vida, trazer ânimo a você que estava desanimado, coragem a você que se acovardou, que você possa sair da tua casa de cabeça erguida. Ore a Deus para que Deus te guarde na condução, no trem, no trabalho, porque, irmãos, ninguém está seguro. E se nós pararmos, tudo vai parar. Observe, meus irmãos, que 2 anos seria o cabo da vida de Israel. Eles estariam, irmãos, perdidos. Eles se tornariam escravos para todo sempre, porque eles consumiriam todos os bens. 2 anos, irmãos. O que você tem de bens em 2 anos, se você não repor, você vai destruir tudo que você tem. Confia no Senhor teu Deus, porque a palavra que estamos lendo é que Ele multiplicará a vocês no meio desta terra de peregrinação, no meio desta terra de adversidade, no meio deste deserto que você está vivendo. Deus vai prosperar a sua vida sim, louvado seja o nome santo de Jesus, e vai multiplicar-vos e não diminuir, louvado seja o nome santo de Jesus. Amados, eu quero crer nesta palavra, que este tempo de adversidade para milhares ou milhões de pessoas sobre a face da terra, para você vai ser a oportunidade de crescimento para a sua vida. Quem sabe no meio de toda esta pandemia, Deus quer fazer de você alguém próspero e fazer alguém que se destaque no meio desta multidão que não sabe para onde vai. Amado e querido irmão, a palavra de Deus diz assim no versículo 7, procurai a paz e a prosperidade, para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vós também prosperará. Observe, meu irmão, o que o profeta está dizendo. Vocês vão para uma terra estrangeira, sim. Vocês vão estar cativos, confinados como escravos. Mas ore pela cidade que eles te colocarem. Se você, como cativo, for levado a um lugar e nesta cidade estranha você não vê saída, ore pela bênção da cidade. Ore para que Deus dê paz àquela cidade. Porque Deus abençoando e trazendo paz àquela cidade, trará paz a você. Não importa em qual situação você esteja hoje. Amados, não são poucas as pessoas que estão precisando se reinventar na vida. Tem gente vendendo quando nunca vendeu, tem gente montando um negócio próprio, tem gente, irmãos, investindo nas máscaras, tem gente criando, irmãos. Não importa o que você esteja fazendo. Creia que o nosso Deus é provedor. Ele vai abrir no meio desta crise uma porta que vai abençoar e sustentar a tua casa, a tua família. No meio desta adversidade, Deus está dizendo o seguinte: ore pela paz da cidade que você mora. Ore pela paz da empresa que você trabalha. Ore para que Deus abençoe o lugar onde você está.
Porque se tiver paz no lugar que você convive, você vai estar em paz, meu irmão. Esta é a palavra que Jeremias está dizendo. Versículo de número 8. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos. Não deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Irmãos, creia na palavra de Deus. O tempo é de adversidade. O tempo é de dificuldade. Nós estamos, sim, em meio a uma situação muito delicada, como nunca nenhum de nós, eu acredito, que viveu antes. Tenho certeza que todos nós que estamos participando da live nunca vimos um tempo desse sobre a face da terra. Mas é neste tempo que Deus quer abençoar a tua vida de tal maneira e fazer de você uma pessoa que vai multiplicar e não diminuir, vai fazer você prosperar e não empobrecer, vai te dar vida, saúde e vitória e não morte para você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu creio nesta palavra, irmão. Eu estou crendo nesta palavra. Enquanto eu ouvia ontem uma palavra da parte do nosso pastor Adeli, onde ele dizia o seguinte: ali aqueles homens filisteus haviam se levantado contra o povo de Israel e oprimindo e humilhando, e a mão dos filisteus estava pesando sobre as mãos, sobre a vida dos nossos irmãos em Israel. Eles clamam a Deus, eles oram a Deus, eles buscam a Deus. E a Bíblia diz que a mão de Deus se estendeu em favor deles. E quando Deus, irmãos, pelejou por eles, os filisteus tiveram que bater retirada. E ali o profeta Samuel, depois que a batalha se deu, e Deus deu uma grande vitória a Israel, o profeta Samuel levantou um altar e disse assim: vamos chamar este altar de Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor, louvado seja o nome santo de Jesus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, irmão. O Senhor tem ajudado a cada um dos teus servos. É o Senhor quem tem sustentado a sua vida, tem garantido a sua vitória. É o Senhor quem tem lhe dado saúde, força, vigor, fôlego de vida. O que muita gente hoje está lutando, irmãos, para ter é o respirar de mais uma vez. E Deus tem te dado isso. Tem te sustentado com tudo isso. Louve e adore o nome santo do Senhor. E podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. Observe então que o profeta Isaías está dizendo: meus irmãos, compre, venda, trabalhe, negocie, não pare a sua vida. Plante, colha, coma dos seus pomares, case-se, dê as suas filhas em casamento, prometa aos seus filhos casamentos, faça as coisas que você sempre fez, não deixe de fazer nada do que você sempre fez. É isso que o profeta está falando ao nosso coração. E aí ele diz aqui assim: não deis ouvidos aos outros profetas, porque os tais eu não enviei. Então, meus irmãos, se nós pararmos a nossa vida, o que será de nós? Você que tinha um pequeno comércio, você que tem aí as suas pequenas afazeres, reabra, vá para a luta, reconstrua, reinvente-se, venda online. Deus vai lhe dar a estratégia. Ore a Deus, o Senhor vai lhe encaminhar, vai lhe dar uma direção. O Senhor vai mostrar o que é que você tem que fazer neste momento da crise instaurada. Muitas vezes não é um homem, não é um pastor, não é um profeta, é quem vai determinar. Eu quero crer no que diz a palavra de Deus. Eu não vou parar de lutar. A vitória vem das mãos do Senhor. Não está em mim a batalha, não está em mim a vitória. Eu dependo de Deus, você depende de Deus. O louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos crer, irmãos, neste Deus. Ele fez a promessa e Ele a cumprirá. Ele é fiel e poderoso, irmãos, para cumprir em nós abundantemente, muito além do que pedimos ou pensamos. Este é o Deus que trabalha pela minha e pela sua vida. Esta palavra é a palavra que nos garante que temos um Deus
que faz prosperar na adversidade, que nos faz multiplicar e não diminuir. A conta de Deus não é para menos, a conta de Deus não é para mais, a conta de Deus é para multiplicar, é para fazer dobrar, triplicar, quadriplicar. E para quem sabe, para este tempo, Deus vai abrir as portas sobre a sua vida abundantemente. Esta é a palavra de Deus que eu quero liberar para o teu coração. A Bíblia diz aqui ainda, no versículo de número 10, assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos trazer a este lugar. Irmãos, não sabemos quanto tempo vai durar esta pandemia, mas a boa palavra do Senhor vai se cumprir sobre nós. E passando tudo isso, no final desta história, você vai estar melhor do que quando você entrou nesta pandemia. Creia nisto. É o que o profeta Jeremias estava dizendo a Israel. É o que eu, como seu pastor, quero dizer para o teu coração. Eu quero orar todos os dias para que ao final deste problema que estamos atravessando, nós estejamos melhores do que quando entramos nele. Observe o versículo de número 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E vós me buscareis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tudo isso está acontecendo, irmãos, para despertar, não é eu e você. Nós estávamos servindo a Deus, nós estávamos na igreja, nós estávamos tudo bem. São pessoas que estavam adormecidas, pessoas que estavam, irmãos, distantes de Deus. Gente que nem ora mais, que não tem prazer de buscar. Muita gente está se despertando neste tempo. Este é um tempo que Deus está usando para que este povo busque a Deus, ore a Deus, clame a Ele e Ele responda. E então Ele virá. E versículo 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Eu vos congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, eu os tornarei trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. O Deus que espalha também é o Deus que ajunta. E se espalhou, Ele sabe onde está cada um. No momento certo, Deus trará de volta, irmãos, ao lugar de origem. Não se preocupe se hoje você está vendo um vento soprar, parece que tudo está fora do lugar, mas na hora que Deus mandar, tudo vai assentar no seu devido lugar. Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero continuar lendo aos irmãos. Vós dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei, que se assenta no trono de Davi, e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não sairão convosco para o exílio. Irmãos, às vezes a gente fica olhando para as pessoas que parecem que não estão passando o que a gente está passando. Você às vezes não olha para um vizinho e diz assim, parece que ele não tem problema nenhum na casa dele. Parece que o vizinho de baixo está bem, parece que o vizinho da esquina está bem. É engano nosso. Todos aqueles que não haviam sido levados para a Babilônia estavam ali, irmãos, como que se achando melhores, dizendo assim, eles foram porque mereciam castigo. Aí Deus vira para Jerusalém, aquele remanescente que ficou dizendo, nós não fomos cativos, nós estamos bem, é porque Deus se agradou de nós. Deus diz assim, eu vou tratar com eles também. Diga para o rei que está no trono e diga para aqueles que ficaram no exílio babilônico, que eu vou tratar com eles. Vou enviar a peste lá onde eles estão. E vou trazer outras nações para assolarem, porque eles estão sem defesa. Observe, meus irmãos, que não existe um lar, uma família que não esteja passando por problemas. Estamos por mais ou menos problemas, mas todos nós estamos vivendo os nossos problemas. O importante é que eu e você fiquemos com o que diz a palavra de Deus. Ele tem um plano excelente sobre a nossa vida. E este plano, ele não abre mão. Bem sei os planos que tenho sobre vós, que são planos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais.
Este é o plano de Deus para mim e para a sua vida. Fique com o que diz a palavra de Deus para o teu coração. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o Senhor é aquele que faz prosperar na adversidade. Por isso eu quero orar pela sua vida, agradecer a Deus por cada um de vocês e pedir que o Senhor venha multiplicar e não diminuir. E você, não pare, não desista, não desanime, não se enfraqueça agora. A Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, poucas serão as tuas forças. Diga ao fraco, sou forte. Se você tem alguém fraco ao seu lado, você diga, sou forte, vou lutar por mim e por você, e Deus vai encorajá-lo. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão e voarão como águias, e correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Este é o Deus que nós servimos, dá força ao cansado e dá, irmãos, vigor ao que não tem mais nenhum vigor. O nosso Deus nos renova. Que nesta luta, nesta peleja que você esteja vivendo, creia tão somente na palavra de Deus. Não pare de fazer coisa alguma que você fazia. Apenas readapte os seus costumes. Tome cuidado com as novas normas que estamos vivendo, mas não deixe de viver. E o nome do Senhor será glorificado na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém e graças a Deus. Meus amados, queridos irmãos, eu quero orar com vocês. Nós vamos orar pela nossa irmã Rosimar. Infelizmente, um dos seus parentes ali foi recolhido pelo Senhor por causa da Covid. Temos alguns outros irmãos ainda enfermos com essa doença, mas poderoso é o Senhor para dar a cura. Vamos continuar orando pela irmã Selma, para que Deus dê saúde a ela. Vamos orar, irmãos, por todos os nossos irmãos. Oremos uns pelos outros. Vamos orar pela irmã Lucelena, que está se recuperando da sua cirurgia. Estivemos ali com ela hoje, que Deus abençoe. Vamos orar, irmãos, por cada uma das nossas famílias. Está orando pela família da irmã Regina, da irmã Silvana ali do Robru também. Vamos orar pela irmã Selma. Vamos orar, irmãos, por todos os nossos irmãos. A nossa irmã Joelma, todo dia, irmã Joelma, me perdoa. Eu falei Josefa. Estou dando seu marido para outra irmã, olha. Me perdoe, irmã. A irmã Josefa, que sempre tem pedido oração pelo nosso irmão Edival, e ele já está bem melhor, irmãos. Graças a Deus relatou que está crendo que já está curado. Esteve com muitas dores, muita febre, mas o Senhor já colocou as mãos sobre o seu servo. Vamos estar orando, meus irmãos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te rogamos, ó Pai, mais uma vez, pela vida dos teus servos. Bem sabemos, ó Deus, que os dias são de incertezas, ó Pai. Que nada há, Senhor amado e santo, que nos inspire, ó Deus amado e querido, a termos uma convicção a não ser a sua palavra. Que a tua palavra nesta noite possa penetrar ao mais profundo dos nossos corações, pois o Senhor é um Deus que se revela, aquele que multiplica, Senhor, em meio às diversidades e não nos diminui, ó Deus, em meio às nossas batalhas e guerras. Que o Senhor possa animar o seu povo, trazendo saúde, trazendo paz, ó Deus, aonde quer que ele se encontre. E tudo aquilo que foi espalhado, no tempo certo, o Senhor há de trazer ao seu devido lugar. Nós assim te rogamos, ó Pai, pois sabemos que os teus planos sobre nós são planos de paz. Por isso, até aqui podemos dizer, Ebenezer, bem até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fica conosco, ó Deus, e nos abençoa. Dá saúde aos teus servos. Cura, Senhor, as enfermidades. Também eu te peço pela vida da Tawane. Senhor, toca, Senhor, na coluna daquela moça. Dá saúde a ela, ó Pai amado e santo, que ela possa se recuperar, ó Deus, plenamente, ó Pai, destas dores. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos que quer a bênção. Digam comigo, amém e amém. E até domingo, irmãos, às 18 horas no templo e às 9 horas da manhã aqui pela live. Deus os abençoe. Um forte beijo no teu coração. Fica com Deus.